O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, dos versos 1 a 8, relata os eventos relativos à morte e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aí ele afirma os seguintes pontos: ele morreu, ele foi sepultado, ele foi ressuscitado, ele ressuscitou e ele foi visto por muitos outros. Veja, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e após a sua ressurreição foi visto. Muitos testemunharam. Veja, irmãos, os 4 evangelhos também dão testemunho desses eventos. Esses são documentos históricos. Veja, irmãos, os evangelhos, as cartas de Paulo, foram escritas poucas décadas após a morte do Senhor Jesus Cristo. Poucas décadas após a ressurreição de Cristo. Portanto, a notícia estava muito fresca, a notícia estava atual. E eles se constituem, então, em documentos históricos. Confiáveis, documentos confiáveis. Vamos ver aqui o que Marcos diz, no capítulo 16, a ressurreição do Senhor Jesus, versos 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: quem é que vai remover a pedra da entrada do túmulo? Havia uma grande pedra fechando o túmulo. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Bem, aquela preocupação inicial que elas tinham: como é que vamos remover a pedra? Alguém vai remover a pedra para nós? Agora elas viram e a pedra já havia sido removida. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. O que elas queriam ver lá dentro do túmulo, irmãos? O corpo morto do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que elas foram lá. Elas foram lá para aplicar as aromas, completar o serviço de sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Mas elas não viram o Senhor Jesus, mas viram lá um anjo como um jovem. E ele disse o seguinte: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Muitos não acreditam na ressurreição, irmãos. Mas para nós que temos uma cosmovisão bíblica, a cosmovisão de que o Senhor Deus criou todas as coisas, não é nada impossível, nem nada de se surpreender, fazer com que alguém ressuscite. Quem pode criar todas as coisas, quem pode criar todos os seres vivos, quem pode criar toda a natureza, pode fazer com que alguém ressuscite. E foi o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Para nós que somos crentes, que cremos na Bíblia Sagrada, a ressurreição é um fato absolutamente possível. Mas quando elas chegaram lá, irmãos, vamos voltar aqui, as mulheres que foram completar o sepultamento do Senhor Jesus Cristo, o que viram? Não tinha ninguém. Não existia o corpo de Jesus. Não existe, irmãos, o corpo de Jesus em uma tumba para ser visitado. Essa é a grande diferença. O nosso Senhor Jesus Cristo não ficou numa tumba onde possa ser reverenciado, onde possa ser visitada, onde essa tumba possa ser venerada. As mulheres testemunharam esse fato, o fato de que não havia mais corpo de Jesus dentro do túmulo. Elas ficaram com medo, com temor, com assombro. Por que elas ficaram com medo, com temor e assombro? Porque aquilo não era normal, irmãos. Não era normal alguém ressuscitar. E isso tinha acontecido com o Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 7 e o verso 8. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. O Senhor Jesus tinha dito, o Senhor Jesus tinha profetizado isso, que iria encontrar com eles após a sua morte. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Veja um texto da nossa lição falando sobre o argumento de que o corpo de Jesus teria sido roubado.
teria sido roubado pelos discípulos e não que tivesse ressuscitado. A explicação de que os discípulos roubaram seu corpo não é verdadeira. Os discípulos não poderiam ter passado pelos guardas. Se você olhar a descrição do sepultamento de Jesus nos outros evangelhos, você vai ver maiores explicações. Havia uma guarda cuidando para que não roubassem o corpo do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que tivessem feito isso e conseguido o corpo, por que não foram presos por roubá-lo? Tá bom, suponha que eles tivessem roubado o corpo de Jesus, mas o Império Romano e a liderança judaica, o governo judaico, os sacerdotes, estavam prestando absoluta atenção nisso. E se eles tivessem roubado o corpo, agora então eles seriam presos. Mas isso não aconteceu. Por que é que não aconteceu? A resposta é que os líderes religiosos sabiam que os discípulos não tinham feito isso. Os líderes religiosos sabiam que, como Jesus tinha dito, ele havia ressuscitado. Muitos viram o Cristo ressuscitado. Alguns, inclusive os discípulos, inicialmente não creram. Paulo, um inimigo da fé cristã, não apenas afirmou ter visto o Senhor ressuscitado, mas essa experiência mudou a sua vida de maneira radical. O surgimento e a consolidação da igreja cristã, irmãos, mesmo diante de acirrada perseguição, atesta que os cristãos estavam dispostos a morrer pela maravilhosa verdade. Olha, irmãos, se eles tivessem mentido, se eles tivessem articulado um plano para enganar os romanos, para enganar a liderança religiosa judaica, quando chegasse a perseguição, o que eles fariam? Eles declinariam dessa ideia. Não iam ficar sendo martirizados, sendo perseguidos, morrendo por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A maravilhosa verdade. Qual a maravilhosa verdade, irmãos? Que os nossos primeiros irmãos cristãos criam e que nós devemos crer hoje. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo não ficou preso pela morte, mas ele ressuscitou. E como já dissemos ontem, se ele ressuscitou, ele pode também ressuscitar a cada um de nós. Temos a esperança da vida eterna, somente porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Como nós vimos no texto que lemos no sábado. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, o apóstolo Paulo que está falando, e vã a vossa fé, a nossa fé. Mas o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Portanto, a pregação é absolutamente válida, ela é necessária. E a nossa fé é fundamentada na ressurreição do Senhor Jesus.